Vamos fazer agora um exame das evidências da inspiração das Escrituras? Vamos considerar como Jesus aprovou as Escrituras do Antigo Testamento, o cumprimento das profecias bíblicas e a unidade dos temas bíblicos. Primeiro item: Jesus demonstrou respeito pelo Antigo Testamento e o aprovou. Jesus indicou os seus sentimentos sobre o Antigo Testamento de 3 maneiras diversas. Em primeiro lugar, ele asseverou que as Escrituras permaneceriam para sempre, conforme Mateus capítulo 5, versos 17 e 18, Lucas capítulo 10, verso 26, Lucas 21, verso 22, João capítulo 10, verso 35. Em segundo lugar, ele disse que as Santas Escrituras falam a respeito dele, conforme Mateus capítulo 26, verso 24, Marcos capítulo 9, verso 12, Lucas capítulo 18, verso 31, capítulo 24, verso 44 e João capítulo 5, verso 39. Em terceiro lugar, Jesus mostrou que aceitava a autoridade do Antigo Testamento ao citar trechos do mesmo, conforme Mateus capítulo 4, verso 4, 7 e 10, capítulo 21, verso 13 e capítulo 26, verso 31. Você pode observar que Jesus nunca destacou qualquer frase ou ensino do Antigo Testamento como falsos ou como indignos de confiança. Certamente ele teria dito algo a respeito de qualquer porção do Antigo Testamento que não fosse inspirada. Antes, ele demonstrou total aceitação dos escritos sagrados, os quais os judeus mesmos aceitavam como inspirados por Deus. A reverência de Jesus pelas Santas Escrituras do Antigo Testamento, a sua aprovação às mesmas e o uso que ele fez delas servem de fortíssimas evidências de que elas foram sobrenaturalmente inspiradas por Deus. Segundo item: profecias bíblicas têm se cumprido. A Bíblia é mais do que um livro escrito por autores intelectualmente bem dotados. O cumprimento de muitas de suas predições de maneira tão completamente exata aponta para o envolvimento do Espírito Santo nas mesmas. Sob hipótese alguma, esses eventos poderiam ter sido previstos pelo raciocínio inteligente do homem. Muitas dessas predições já foram cumpridas à risca e as demais serão cumpridas no devido tempo. O local do nascimento de Jesus. A pequena aldeia onde o Messias deveria nascer foi destacada pelo profeta Miqueias, no capítulo 5, verso 2, cerca de 700 anos antes do acontecimento. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Agora imagina o que foi preciso para que José e Maria chegassem àquela aldeia. Do ponto de vista puramente humano, nós poderíamos dizer que eles quase não conseguiram chegar lá. Pouco tempo depois de terem ali chegado, Jesus nasceu. O Espírito Santo, em sua onisciência, sabia que o Rei Divino não nasceria em Jerusalém, mas na pequena aldeia de Belém da Judéia. A traição de Judas Iscariotes. Ficamos admirados diante do fato de que a traição contra Jesus foi predita pelo salmista mais de 1000 anos antes do nascimento de Jesus e, consequentemente, do nascimento de Judas. Quem poderia ter previsto que o ungido de Deus, que muitas gerações anelaram ver, o Cristo, aquele que viria trazer a salvação a Israel, o Messias, aquele que Deus designara para ser o governante para sempre, seria traído por um amigo íntimo? No entanto, é precisamente isso que lemos em Salmos 41, verso 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. A maneira da morte de Jesus. Uma terceira predição que nos espanta sugere uma forma de execução para o escolhido de Deus que nem era usado em Israel quando Davi compôs o Salmo 22, porque Israel não era dominado pelos romanos no tempo de Davi. Nos dias de Davi, os judeus apedrejavam os criminosos condenados à morte. O Salmo 22, porém, predizia um método diferente de execução. Traspassaram-me as mãos e os pés. Veja o verso 16. Isso deve ter parecido muito estranho para os ouvidos dos judeus, mas essas palavras se ajustam perfeitamente ao quadro de uma crucificação romana. A profecia bíblica também provê detalhes sobre a crucificação de Jesus.
Talvez você se lembre que Deus deu instruções especiais a Moisés a respeito das preparações de seu povo para eles partirem do Egito. O cordeiro pascal precisava ser abatido e seu sangue salpicado sobre as vergas e ombreiras das portas das casas dos israelitas. A carne do cordeiro também precisava ser preparada de maneira especial. Ele tinha de ser assado inteiro. Provavelmente Deus tinha um certo número de razões para essas instruções, mas uma delas era perfeitamente clara: nenhum osso poderia ser quebrado. Se os israelitas tivessem de cozinhar a carne na água, então os ossos do cordeiro teriam de ser quebrados, a fim de que os pedaços coubessem na panela. Mas o Espírito Santo sabia que o cordeiro pascal de Israel era um tipo ou símbolo do perfeito cordeiro pascal, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso a palavra profética afirmou 1000 anos antes do seu nascimento que ele seria maltratado, traspassado e espancado, mas que nenhum de seus ossos seria quebrado. Pode comparar Isaías capítulo 52, versos 13 ao 15, e capítulo 53, do versículo 1 até o 12, com o Salmo 34, versículos 20. Vamos ver outras profecias que se cumpriram. Muitas outras predições bíblicas têm sido cumpridas e não podem ser explicadas como se fossem meras coincidências. Vamos considerar o grande número de predições bíblicas que estão começando a se cumprir diante de nossos próprios olhos no renascimento de Israel como uma nação. Ver Isaías capítulo 35, verso 1 e 2, Ezequiel capítulo 37, Zacarias capítulo 8, versículos 7 e 8, capítulo 10, verso 9. Mas o apogeu do cumprimento bíblico acerca do renascimento de Israel está no livro do profeta Isaías, no capítulo 66, no versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Tantas predições existentes no livro de Daniel têm se cumprido que os críticos liberais têm tentado mostrar que esse livro consiste em registros históricos e não em predições proféticas, mas é em vão. Os eruditos modernos continuam a descobrir novas evidências de que Daniel viveu realmente na época do cativeiro babilônico e que a revelação que ele recebeu sobre o futuro foi registrada durante aqueles anos. Terceiro item: a Bíblia exibe uma maravilhosa unidade quanto a seus temas. Embora escritos por cerca de 40 autores diferentes e durante um período de mais ou menos 1600 anos, os livros da Bíblia nos apresentam um tema predominante: a redenção do homem por parte de Deus mediante o sacrifício de seu Filho Jesus Cristo. Na Bíblia se destaca somente um sistema doutrinário, um único padrão moral, um único plano de salvação e um único plano divino para os séculos. Os livros da Bíblia, longe de entrarem em choque uns com os outros, confundindo os seus temas, servem para serem completados entre si de maneira harmoniosa. Uma maravilhosa série de revelações desdobradas se move ao longo de um curso dramático, que atinge o seu clímax e apogeu no triunfo final sobre Satanás. Livros da Bíblia tão diferentes quanto Levíticos e João produzem apenas uma narrativa, um só tema, uma única grandiosa realização. Os 4 evangelhos dão detalhes sobre a vida de Cristo e cada um deles lança luz sobre um diferente aspecto do caráter do ministério de Jesus. No entanto, juntos, os 4 evangelhos contam uma história unificada.